Então, o judiciário virou uma farsa, né? É o que eu falei. Como é que você pode se comportar? Quando você tem instituições que não funcionam, para você, que são ditatoriais, autoritárias, você tem que derrubar essas instituições. Esse que é o problema que está se impondo cada vez mais e que muita gente que está lutando contra isso, né? Porque uma parte da esquerda nem registra o problema enquanto tal. Tem gente de esquerda que apoia esse judiciário. Os que percebem, têm que perceber que não adianta você ser bonzinho, não adianta você ir lá e jogar o jogo tal como está estabelecido. Está absolutamente claro que a gente não vai ganhar. Bom, próxima pergunta é sobre o Ciro Gomes. Ele se apresenta como alguém disposto a liquidar o parasitismo dos bancos sobre a economia. Isso seria travar uma guerra. Até onde Ciro pode fazer aquilo que vende na fala? Bom, como eu já falei várias vezes, isso daí é tudo propaganda eleitoral, né? Uma coisa que todo mundo tem que entender sobre essa propaganda do Ciro Gomes, acho que a gente já falou disso aqui, mas você sabe que ele é um candidato à burguesia, não vai fazer nada daquilo. É o caso do Ciro Gomes. Ele fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se fosse assim, a campanha contra ele, da burguesia, se a burguesia acreditasse que ele está falando alguma coisa séria, seria gigantesca. Você não vê uma única nota de ninguém contra ele. Você só vê elogios. E pelo que eu vejo, nesse momento aqui, o Ciro Gomes é o candidato mais requisitado para entrevistas, debates. Toda vez que você abre aí alguma rede social, está lá o Ciro Gomes debatendo não sei aonde, dando entrevista não sei para quem e tal. E não tem crítica. Ele fala que ele vai fazer... O Lula fala assim, não, eu sou bonzinho, eu não vou fazer nada. O pessoal me conhece e chove flechada em cima dele. O Ciro Gomes fala que vai acabar com os bancos, estatizar o petróleo, não sei o que lá, ninguém critica. Bom, precisa olhar o movimento das coisas, né? A gente não pode esquecer nunca que política é uma coisa de gente muito mentirosa, muito pérfida, conspiratória. Quem vai acreditando assim, bestamente, no que os candidatos da burguesia falam? Bom, próxima pergunta é aqui do auditório, companheiro Vitor. Só um detalhe sobre isso. Esse negócio dos bancos exigiria colocar em prática o programa do PCO, ou seja, confiscar os bancos. Isso daí você precisa de uma mobilização revolucionária da população. Caso contrário, não vai acontecer. Mas é a única solução. Eu queria levantar uma questão que não tem muito a ver com os temas que foram tratados hoje, mas fez barulho aí na última semana, acho que foi semana passada, que falava de estupro e tal, uma letra absurda, assim, um negócio completamente ignorante, assim, e choveu um monte de crítica e tal, com justiça, né? Tem que se criticar esse tipo de coisa mesmo, mas pouco tempo depois já começou um pessoal falando, tem que multar, tem que pedir para o Ministério Público proibir esse tipo de música, tem que prender o cara. Eu vi gente até falando que ele tinha que ir preso. E, enfim, eu achei isso problemático. Eu vi algumas pessoas levantando que era justo se criticar, mas que era problemático levantar esse negócio de que o cara tem que ser preso por fazer uma música. E essas pessoas foram criticadas por defender estuprador e tudo mais. Aí eu queria que você comentasse um pouco isso aí. Eu acho que o pessoal pensa que tem muito pouca gente presa no Brasil, né? Agora vamos estabelecer o crime do funk, né? Fez funk de mau gosto, vai preso, vai todo mundo preso. Não, o problema é o seguinte, logicamente,
que isso daí é uma colocação totalmente absurda. As pessoas que falam isso, de esquerda, defensores da mulher e tal, não têm princípios. Porque, supostamente, a esquerda defende a liberdade de expressão. Porque ela vê a proibição de você pensar como uma ameaça à esquerda, ao povo, às organizações operárias e tudo mais. Só que a hora que chega no interesse da pessoa, ele vira um bolsominion, né? E quer botar todo mundo na cadeia, quer censurar, quer impedir, quer não sei o que lá. Eu acho que isso daí faz parte da personalidade política em geral da pequena burguesia que tem ilusão de que o Estado está aí para defender os seus interesses. Então, se o cidadão está falando alguma coisa que você acha que é um problema, vamos chamar o Estado para colocar o cidadão na linha. Vamos proibir ele de falar. Vamos impor a moralidade pública. Vamos impor aquilo que é certo, que é sagrado, que é bonito, que é belo, através da Inquisição. Bom, um problema que eu acho que esse setor de esquerda não entende é o seguinte: a liberdade das pessoas fazerem determinadas coisas implica, né, em que junto com o trigo vem o joio. Dá para separar. E a liberdade de expressão implica nisso daí, que as pessoas falem coisas extremamente desagradáveis, extremamente negativas, nocivas, inclusive, para alguns setores, né? Às vezes para uma maioria e tudo mais. Isso que eu acho que o pessoal não consegue entender de jeito nenhum. Agora, por detrás de tudo isso nós temos o seguinte: as pessoas que acham que você tem que pegar o funkeiro aí porque ele fez uma música que é considerada contra a mulher, tem que censurar, multar e prender, essas pessoas não se dão conta nunca, né? Eu já vi essa manifestação, é típica da esquerda pequena burguesa, de que eles não estão fortalecendo o direito da mulher nem nada. Eles estão fortalecendo a polícia. Quem prende no Brasil é o PM. A gente precisava colocar uma foto e quando a pessoa fala prender, mostrar o PM, você entendeu? Depois o PM leva o cidadão para a delegacia e ali na delegacia tem a estrutura policial toda, né? Delegacia é um lugar onde as pessoas são torturadas, onde as pessoas estão presas sem provas, onde há uma tonelada de presos provisórios. Depois isso aí vai passar na mão de um juiz. Antigamente, você vê que a vida ela vai facilitando o nosso trabalho, né? Antigamente a gente falava assim: o juiz não defende o trabalhador. Hoje é mais fácil. Vai parar na mão do Sérgio Moro, do Bretas, que são pessoas que respondem a interesses estrangeiros, que condenam sem provas. E eles, não vamos cair na bobagem de achar que o Sérgio Moro é alguma exceção. O Sérgio Moro é a regra. Minorias são os juízes que têm um pingo de consciência jurídica, não vou nem dizer política, jurídica. Minoria da minoria. Juiz, em geral, ele olha para a cara do cidadão, se tiver aquela aparência de bandido, ó, vai mais um para o depósito infernal de carne humana que tem no Brasil. Então, quer dizer, ao pedir a prisão, ao pedir leis que podem prender as pessoas, seja lá por que for, nós temos que pensar que nós estamos fortalecendo esse grande moedor de carne que é a base fundamental da opressão no Brasil, que é o sistema policial e judiciário. A esquerda pequena burguesa, nesse sentido, ela é confusa.
Porque eles falam que tem, como é que se diz? Excesso de gente presa, mas eles não param de querer leis que coloquem mais gente na cadeia. Bom, não sei, então tem que ver. Nós temos que entender o seguinte, todas as leis repressivas, elas têm um fundo de bondade. A burguesia brasileira, fascista como ela só faz bondades. Quer ver? Ó? Mais da metade da população carcerária está presa por drogas. Por quê? Interesses econômicos e tal? Não. A droga faz mal. Ele está preocupado com a saúde desse daqui, daquele ali, daquele outro. Os fascistas, eles têm preocupação com a saúde pública. Eles desmantelam o sistema de saúde pública. Mas quando se trata da droga, vem aquele sentimento de defesa da saúde popular. É ou não é? Todo mundo está preso ali porque contrariou o bem. Ninguém está preso porque fez o bem. É só olhar. Todo mundo que está preso é mau. É ou não é? O cidadão que roubou no supermercado e foi preso, não é que ele leva uma vida miserável, não. Não é dele. Não pode. Imagina se alguém começa a entrar na casa da população e roubar o pãozinho do cidadão lá, do café da manhã. Tudo é feito em nome da bondade, do amor ao próximo. A proibição do aborto é a defesa da vida. A direita fascista, uma coisa que é admirável nela, é que ela é boa demais. E a esquerda não percebeu isso daí. Que essa bondade aí, nós precisamos combater essa bondade. Que você não pode ser bom. Que você tem que defender o interesse dos explorados, dos oprimidos, e não ser bom. Então, a pessoa acha assim, o estupro de uma mulher é uma coisa horrível. No mundo, há muita coisa horrível, não é só estupro. Então, sejamos bons, vamos botar todo mundo na cadeia. É a solução da direita. É ou não é? Por exemplo, a campanha histérica aí contra tudo isso da questão da mulher é assim, é uma cobertura que supostamente esquerdista para uma ação direitista. É isso aí que é complicado. Outra coisa também, que a gente tem que falar sobre a censura. O pessoal se engana pensando que a censura ela foi estabelecida só para impedir determinadas posições políticas. Um dos momentos de maior desenvolvimento da censura é o século XVII. Né? É quando como é que se diz? A indústria gráfica está bem desenvolvida, surgem os jornais, as publicações em livro elas começam a se multiplicar, as pessoas começam a pensar e a publicar seus pensamentos. Então, o Estado absolutista e a Igreja vão cair matando em tudo quanto é tipo de coisa. Muita gente acha assim, censurava aquele filósofo que defendia o bem da humanidade, porque tudo gira em torno do bem da humanidade. Tudo bem, de fato, não só censuravam, né? Naquela época o pessoal tinha uma chance enorme de virar churrasco, por escrever um livro. Mas também havia uma censura contra uma imensa literatura pornográfica naquela época, coisa que muita gente não sabe. O século XVII e XVIII desenvolve assim a pornografia de uma maneira abundante, que é uma forma de protesto contra aquela sociedade tão boazinha, tão purinha e tudo mais.
Uma coisa que muita gente não leva em consideração, eu acho que as feministas deveriam, vou fazer assim, essas feministas que querem botar o pessoal na cadeia, vou fazer uma lista de leitura aqui. Gregório de Matos. Vamos encontrar aí, no maior poeta barroco brasileiro, né? Um dos maiores da língua portuguesa, um dos maiores do mundo na época, um monte de poemas aí que não estão de acordo com o politicamente correto dos dias de hoje. E aí? Vamos queimar esses livros aí? A Inquisição queimou uma parte, na época, né? Vamos queimar hoje? Um outro muito bom para a lista de leituras. Bocage. Um dos 5 maiores poetas da língua portuguesa. E a poesia dele, de pornografia, não só é grande, como é absolutamente escatológica. Quer dizer, não é que o cara hoje está escrevendo um funk falando abobrinha. Já teve poeta clássico que falou muita abobrinha por aí. O que nós vamos fazer? Vamos queimar a cultura, acabar de queimar, porque o que já queimaram não é brincadeira, né? Isso não existe, isso não funciona, não é normal. Isso é obscurantismo. E não tem nada a ver com a defesa da mulher. Quem que acredita no mundo que uma população oprimida pode ser defendida através da aprovação de leis repressivas? Dá para defender a classe operária desse jeito? Nós podemos propor, por exemplo, que o patrão que xingar o trabalhador na fábrica pegue 3 anos de cadeia? É uma farsa. Quem não vê isso ou é ingênuo, ou é um louco, está enlouquecido com o negócio. É uma farsa. A burguesia só permite aprovar porque é conveniente aos seus propósitos. É uma aberração isso daí. Eu acho assim, o cidadão escrever um negócio que você não gosta, critica ele. Ou então, procura censurar a Rede Globo. Vamos ver se está certo. Que a Rede Globo, uma coisa interessante sobre a Rede Globo é o seguinte. A Rede Globo é o maior propagandista da opressão da mulher no Brasil. Só que é feito de uma maneira pérfida, não declarada. Se a pessoa que não tem entendimento político assiste a Rede Globo, então aparece aquela demagogia lá, deles defender aquelas mulheres lá, horrendas da Rede Globo, defendendo lá a mulher. É transparente que tudo isso daí é um jogo de manipulação. Depois eles põem na novela, não sei das quantas, 2 gays lá para se beijar para o PSTU aplaudir, né? Aí os trouxas caem todos nesse golpe. Mas a Rede Globo, ela reforça a opressão de todos os setores oprimidos da população. É o principal fator. Agora, cadê a proposta de acabar com a Rede Globo, que é uma proposta democrática? Não tem. Agora, se é um funkeiro lá, um coitado, esse tem que ser preso, esmagado, etc. e tal. Então, quer dizer, é uma política que só fortalece a opressão da mulher. O pessoal tem que entender que política, não adianta você ficar empolgado. Não adianta você ficar super emocionado. Não adianta você querer ser bom. A política, ela é como um jogo de xadrez. Ou você sabe jogar para ganhar a partida, ou você não sabe jogar. Não adianta ficar bravo e jogar as peças no chão. E essa política aí de censurar o funkeiro, de querer botar o cidadão na cadeia e tudo mais, é uma política reacionária. Se a pessoa não entende isso daí, muito que bem, vamos tentar convencer a pessoa. Mas que ela está cumprindo o papel
direitista e reacionário está cumprindo. A nossa posição é a seguinte: nenhuma censura, nada. Fale o que quiser. Esse negócio de que a liberdade deve ter limites, deve ser exercida com responsabilidade, isso aí é uma pataquada fascistoide. Se você fala direito de greve, é direito de greve, tem que fazer greve. Não tem que vir com esse negócio, não, mas e aquela criancinha que precisa tomar o metrô? Por exemplo, uma época queriam proibir as manifestações na Paulista, porque as ambulâncias passam pela Paulista, muitos hospitais, nós temos que pensar nos doentes, porque o fascista, ele é sempre uma pessoa boa. Você vê que ele está sempre pensando nos outros, né? Quando é que acabou isso daí? Quando os fascistinhas pequenininhos, de camisa amarelinha, culparam a Paulista, acabou. Que agora eles sentem que eles podem disputar a Paulista com a esquerda. Então ninguém lembra dos hospitais, daquela mulher que está à beira da morte, que está vindo numa ambulância, e a ambulância fica parada ali, e a mulher começa a sufocar. O dramalhão todo, acabou. Por quê? Porque os amarelinhos também agora querem a Paulista. Não é? Cinismo. O pessoal o fascista, ele é sempre bom. Ele é bom. Se ele colocar um judeu num forno, que nem uma pizza, para ser assado lá, pode ter certeza que é por bondade. Ele vai explicar para você que o judeu é mau por natureza, que é um povo pérfido, que só pensa em dinheiro, controla os meios de comunicação, papapá, são os verdadeiros ratos, não sei o quê, não sei... Enfim, é como se você matar 6 milhões de judeus, é como se você estivesse terminando uma praga de ratos que estão transmitindo aí uma doença. E quanto mais ele é fascista, mais ele é bom. Tem que lembrar isso daí. Bom, próxima pergunta. Para você comentar a nota da CST-PSOL criticando a nota do PSOL sobre o Lula. Babá defende a prisão do Lula. Olha, o único comentário que a gente deve fazer aqui, tanto sobre a CST parece que assim é o PSTU de raiz, né? Não voltou atrás na posição, nem com a pressão da opinião pública. Então, o que a gente deve falar é o seguinte: se eles estão fazendo isso aí porque é muita burrice, fanatismo, desespero político, ou se esse pessoal está realmente a serviço da direita, porque já é demais. Bom, a próxima pergunta é aqui do auditório, companheira Angelina. Eu continuo teimando, assistindo ainda a Bandida News. Eu chamo de Bandida News. Não lembro que dia, estavam lá um daqueles economistas lá, que eles chamam os economistas maravilhosos, lá, todos de direita. E aí um economista lá estava falando sobre a confiança dos investidores. E falou que o dia 24 é que vai determinar qual vai ser a confiança dos investidores. Se vai ser, como é que é? Se vai ser grande, se vai ser pequena, tal. Eu queria saber, na sua opinião, por exemplo, eles estão confiando que o Lula vai ser condenado, né? No caso do Lula ser condenado, qual seria, então, a confiança deles ia ser muito grande? E se o Lula não for condenado, como é que vai ser, na sua opinião, essa confiança desses investidores? Não, isso aí é mais um instrumento de pressão, né? Isso aí a gente viu na eleição de 89, era a mesma coisa. Se o Lula ganhar, a bolsa vai cair, não sei o que e tal. Primeiro que eu acho que o PT se adapta totalmente
a essa chantagem do mercado financeiro. Se o mercado financeiro está contra o Lula, a Bolsa vai cair, e aí? Tem que fazer uma política econômica para contornar esse negócio, senão nós vamos ter que comer na mão do mercado financeiro, dos especuladores, os piores inimigos do país. Isso que levou, por exemplo, a Gleisi Hoffmann a falar que o mercado conhece o Lula, que ele não é radical e tal. Bom, eu assim como o mercado, eu também não confio no Lula nesse sentido, de que ele vai ser tão bom para o mercado. E eu acho que a opinião dos tubarões especuladores é mais importante do que a opinião de muita gente, e até certo ponto, até do que as declarações do próprio Lula, né? Se os especuladores não querem o Lula, por algum motivo é de ser, né? Mesmo que o Lula vá lá e fale, não, eu sou bonzinho e tal. Ele vai falar, não, você não merece nenhuma confiança. A gente tinha uma pergunta da internet que era sobre essa questão do funkeiro, né? Só para deixar registrado. A gente vai pular, que já foi respondida. Próxima é a seguinte. A polarização e o apoio ao Lula está levando também o Boulos a se posicionar diretamente a favor do Lula, inclusive colocando o MTST na rua para defendê-lo. Ontem, quem correu o MBL da frente da casa de Lula foi o MTST. Diz quem? Boulos disse no Twitter que orientou a ir para lá. O movimento contra o golpe força Boulos no sentido oposto ao do PSOL? Bom, permita-me desconfiar que quem correu com o PSOL foi o MTST, né? Esse Boulos aí, ele também, ele é o queridinho de todo mundo, né? Tudo que o cara faz é elogiado e tal. É uma coisa chata, sendo que ele tem uma conduta que só atrapalha todo mundo, né? O problema do Boulos, de fato, ele foi obrigado a se posicionar claramente na defesa do Lula, está participou das reuniões aí da Frente Popular e está chamando o pessoal a ir para Porto Alegre. Mas isso daí é por um motivo muito simples. A base do Boulos é toda lulista. Esse movimento dele, o MTST, era ligado ao PT. E o pessoal é lulista, não vai votar no PSOL, nada. Por isso que o PSOL pensou em lançar a candidatura dele, quer dizer, seria uma maneira de tirar votos do Lula. Eu não acho que tira tanto voto assim, mas é complicado. E agora, se ele não defender o Lula, a própria base dele vai achar muito negativa essa conduta dele. Você vê que o Ciro Gomes, por exemplo, começou a defender a prisão do Lula e começou a ter um refluxo, né, de cirogomismo. Eu acho que o problema é esse aí. Próxima pergunta é aqui do auditório, companheiro Fernando. Então, a minha pergunta é... Você já falou sobre isso, mas eu lembro que na época eu acompanhava bastante os editoriais do Mino Carta, né, na Carta Capital, até antes do golpe, né, antes do impeachment, denunciando alguns eventos episódicos que eu não vou lembrar para citar, de que a esquerda, o PT, no caso, jogava muito mais contra o PT do que a própria oposição, a própria direita, né? E agora parece que você também já falou sobre isso, mas que se pudesse, por favor, esmiuçar esse aspecto, né? Que o discurso reverteu agora, o discurso da esquerda parece envergonhado, parece tímido. Se antes os da direita se escondiam mais ou menos, né? Tinham verniz tinham mais pudores para se declarar, hoje são mais raivosos. Hoje parece que é a esquerda que exerce isso. Por exemplo, a gente não vai defender o Lula porque o Lula é inocente, está sob um processo de estado de exceção, sob perseguição, né? Tudo isso de acelerar e tudo. Não, é pela democracia, é pelo direito de voltar no Lula, né? E como se qual que é a mensagem subliminar? Não, então talvez
ele não mereça ser defendido por ele mesmo, né? Por um processo justo. E então eu queria que você falasse sobre isso. Até, por exemplo, a esquerda tem esse pudor aí de, por exemplo, se sentir ofendida quando falam vai para Cuba, ou chamado de comunista, que seria até um elogio, né? Parece que põe uma máscara, não sei de onde vem isso, e que esquerda, né? Já que, enfim, tem multifacetas aí. E você já falou sobre isso, mas essa questão eu acho engraçada, e se, por favor, o companheiro Rui pudesse falar melhor. Obrigado aí, bom dia. Bom dia. Com certeza. Acho que vale a pena a gente repassar algumas verdades elementares sobre esse problema. Vamos lembrar um acontecimento importante. Quando começou, né, a ameaça contra o governo da Dilma Rousseff, a Dilma Rousseff ela fez o favor para a direita. Já estava evidente quando ela foi eleita que ela ia ser derrubada. O Merval Pereira declarou no dia da eleição que, mesmo que o PT seja eleito, ele vai ser derrubado por causa de problemas de corrupção na Petrobras. Quer dizer, já tinham montado todo o sistema para derrubar o PT. Aí a Dilma assumiu, 2015, e o pessoal do PT já percebeu que o governo ia cair mesmo. Isso a gente já vinha falando há muito tempo. Aí a Dilma e a direção do PT, né, com a sua habitual perspicácia, eles colocaram no Ministério da Fazenda o Levi, do Bradesco, para colocar em marcha aí um ajuste fiscal meia-boca. Que era meio assim, uma tentativa de chegar num acordo com a direita, na cabeça deles, para evitar o impeachment. Então a gente não faz tudo que a direita está pedindo, mas faz um pouquinho. Meio assim que você tem um tubarão que está morrendo de fome, né? Faz 3 dias que não come, você dá um coração de galinha para ele ver se ele acalma, né? Não precisa nem contar como é que a história continuou depois que deram o coração de galinha. Nós, na época, nós assinalamos 2 coisas. Primeiramente que, logicamente que era um erro isso daí, que não ia dar certo, que pelo contrário, a política da direita, que é muito mais esclarecida, é que era correta, que é o seguinte: a direita exige que você coloque em prática a política dela. Se você colocar em prática a política dela, ela ganha. Se você colocar em prática a política dela com muito pouca convicção, ela também ganha, porque ela vai usar aquilo lá para queimar você e derrubar você e pôr em prática a política dela. E segundo, nós falamos o seguinte, que o ajuste fiscal da Dilma, embora seja um ajuste fiscal, era assim uma gota d'água perto do ajuste fiscal que os golpistas fariam depois de derrubar essa Dilma. E que não tinha sentido você, no momento que estão tentando derrubar a Dilma, você colocar o ajuste fiscal como questão central e não a derrubada da Dilma. Porque você só estaria ajudando a que um ajuste fiscal de verdade, duro, fosse colocado em prática. Nós explicamos tudo isso. Mas aí o que aconteceu? A esquerda, dentro do próprio PT, intimidada porque eles têm medo de tudo, o que é uma coisa terrível na política. Intimidada por pressão de tudo quanto é lado, ficou na dúvida se fazia campanha contra o ajuste fiscal, se defendia a Dilma, etc. e tal. Quando teve o 1º de maio de 2015, né, foi o primeiro 1º de maio de verdade que aconteceu em muitos anos, que a CUT tinha abandonado o 1º de maio mais politizado e tudo. Nós participamos, né? Eu lembro que nós fizemos um discurso lá simplesmente atacando o golpe de Estado. O golpe de Estado, impeachment, atacamos. Mas dentro do ato, quer dizer, da parte da CUT, de vários setores, tinha faixa contra ajuste fiscal, quer dizer, era aquele negócio ultra confuso, política confusa. Por que o Boulos foi o que mais... O Boulos, assim, ele é uma espécie de confusão em forma de dirigente político. Então, ele formou até uma frente separada, a frente
povo sem medo, não sei do que eles não têm medo, que na minha opinião eles têm medo de tudo, para se diferenciar da defesa do PT, porque defender o PT era uma coisa feia, ainda mais que estava cheio de cara verde e amarelinho batendo em negro que estava de camisa vermelha e tal. Não só era feio, como era temerário, né? Então eles têm essa política de ficar fazendo média, a política de fazer média. E por que a esquerda predomina essa política de fazer média? Porque a esquerda é uma esquerda eleitoral. Ela não é um movimento de luta. Não são partidos de luta, são partidos eleitorais. E a gente sabe, eleição, a essência do negócio é fazer média. Veja o Ciro Gomes. Quando ele achou que ele ia conseguir conquistar a base do PT, não, eu fui quem mais lutou contra o impeachment e não sei o que lá. Agora, não, porque o Lula dá de braços dados com não sei quem, porque ele percebeu que ele não vai ganhar a base do PT, está namorando com os setores da burguesia. É tudo fazer média. Uma coisa que a gente nunca deve acreditar é que o que o político fala vai acontecer. Ele está falando para quem quiser ouvir. Vou citar um caso muito interessante. Eu até participei de debate e falei isso daí. A direita sempre fala de aumentar a repressão, acabar com a bandidagem. Eu, num debate que eu tive, falei, isso é tudo demagogia, é média. Quem que vai acabar com a bandidagem? Você não vai fazer nada. Você só vai matar uns coitados aí para dar a impressão de que você está muito a fim de resolver o problema, não vai fazer nada. Não tem dinheiro para investir em presídio, para prender toda essa gente. Isso daí caminha para uma explosão total. Né? Nós falamos isso em campanha eleitoral muito antes da crise dos presídios chegar no ponto atual. É tudo, até o negócio repressivo da direita é média, porque eles não resolvem o problema de acabar com o crime. Né? Na verdade, a gente vê aí as denúncias de que o Alckmin está associado com o PCC. No Rio de Janeiro, nem falar. Né? A integração do poder público com o crime organizado. Então, é tudo média. Político, o povo, nesse sentido, o povo está certo. O político, quer dizer, esse que quer se eleger e tudo mais, ele é um mentiroso patológico e ele só faz média, ele nunca fala exatamente o que ele vai fazer. Por isso que está cheio de cara que entra no governo falando que vai fazer A e faz B. E a esquerda pequena burguesa é assim também, porque eles também têm sua clientela eleitoral. Eles não, por exemplo, o PSTU não ganha eleição para deputado, nada. Mas tem lá o pessoal no sindicato, então eles fazem média com esse pessoal, tem o pessoal no centro acadêmico, eles fazem média. O negócio deles é fazer média. Se o pessoal mudar de opinião, eles já não têm convicção. Né? Você nunca vai ver um desses partidos de esquerda pequena burguesa defendendo uma posição contra todo mundo. Nunca vai ver isso aí. Isso aí é impossível de acontecer. São os partidos que fazem média. E, portanto, são um elemento de confusão. Né? Eu acho que a gente não deve levar a sério. Eu acho que eles são vacilantes. Eles têm... Só um esclarecimento importante. Eles têm um objetivo, mas eles têm que passar pela pressão que eles estão sofrendo. Então, eles evitam de brigar com um e com o outro. Esse caso que foi levantado aqui, do funk estuprador aí. Assim como anteriormente o caso do ejaculador, que todo mundo queria linchar o cara. A esquerda não tem princípios. Se fosse uma esquerda que tem princípios, não iria falar isso daí. A política da esquerda para o problema da criminalidade não é essa, botar todo mundo na cadeia. Nunca foi. Mas, como está cheio de pequeno burguês aí doido, que começa a entrar num estado de surto e entra num estado de histeria, por algum negócio que eles acham que é a coisa mais importante da face da terra, eles fazem média com esse pessoal também. O Boulos, ele é o maior representante disso daí. Porque ele tem um pé no PSOL, né, em torno do qual estão todos os que não apoiaram a luta contra o golpe, e ele tem um pé no PT.
Então ele fica nesse negócio. Agora ele está defendendo o Lula porque não tem como para ele. Um cara do PSOL lá, cuja base social, entre aspas, que é minúscula, está na universidade, está cheio de direitistas que critica o PT, ele não defende o Lula porque ali naquele meio dele não tem importância. Isso nós temos que perceber mesmo. Nós não podemos levar a sério tudo que o pessoal fala. Na verdade, a gente não deve levar nada do que o pessoal fala a sério. Tudo teria que ser interpretado de acordo com outros movimentos que estão gerando aquele tipo de opinião. Né? Esse negócio do Lula, uma das grandes pegadinhas da situação política, que me parece que vai pegar toda a esquerda de uma vez só, é o seguinte: declarações do Lula. O Lula ele vai lá, ele falou essa semana o seguinte: não, eu não quero pegar em armas que nem a Glaze, né? Tirando um sarro da Glaze, que fez um discurso inflamado, lá que podia morrer gente e tal. Então, Lula, mas uma coisa interessante é o seguinte: ele é, numa grande medida, uma pessoa, nesse sentido, sincera. Ele realmente não é radical. Ele nunca foi. Às vezes ele radicaliza no discurso, fica emocionado e tal, mas ele é assim. Agora, a grande pergunta é: o que o Lula está falando, a gente deve levar a sério como elemento fundamental do negócio, mesmo que ele esteja falando a verdade? Porque, por exemplo, se ele for eleito, o que vai valer? A opinião dele, dos assessores, dos aliados, ou a pressão das ruas? Então nós temos que ver isso daí. Né? A esquerda está numa situação, está se encaminhando para uma situação muito desagradável para ela. Porque o movimento de defesa do Lula cresce exponencialmente. O pessoal está vendo isso daí como uma saída para a situação. E eles estão tentando aí se colocar contra, se colocar no meio termo. Né? Essa política do mais aí de defender o direito do Lula, isso aí já não está... Ninguém está levando mais a sério isso daí. Ou defende ou não defende. Né? Não adianta ficar trepado em cima do muro desse jeito. E eu acho que a margem de manobra dos que são contra o Lula, nesse sentido, está se estreitando. E está se estreitando não porque o Lula é a maior maravilha do mundo, mas porque o apoio a ele é muito grande. Isso também tem que ser levado em consideração. Né? Política é uma coisa complexa. Né? Você precisa ter uma consciência muito grande do que realmente está acontecendo. Né? Próxima pergunta é: comentar sobre a greve dos metroviários contra a venda das linhas de metrô, da linha 5 Lilás e 17 Ouro. Não há muita coisa para comentar, né? Logicamente que nós apoiamos essa greve. Pelo que eu vi no jornal, assim, rapidamente, parece que a greve teria um pouco abalado a privatização, né? Precisaria ver por que exatamente. Acabou se realizando. Foi feita a privatização. Próxima pergunta aqui do auditório, companheiro Antônio Carlos. Tá. Na primeira questão, você comentou, eu ia falar, a gente tem participado das plenárias da Frente Brasil Popular, das reuniões da CUT, e uma coisa que a esquerda falou no começo dessa crise, desse processo, é de que a situação ia levar à implosão do PT, né? E uma tendência à dissolução, à crise, uma direitização do PT mais profunda, e que a situação, o que nós estamos vendo é que há uma radicalização nas bases petistas, não diria só do PT, mas dos setores que acompanham o PT, a construção aí de mais de 1000 comitês, né, com setores do PT participando, o próprio PT fazendo o chamado à construção. Essa mobilização agora mesmo para Porto Alegre, né,
o recuo proposto pela direção do PT, pela Frente Brasil Popular, provocou muita crítica por parte das bases petistas. Nós vimos aqui na plenária da Frente Brasil Popular, se fosse votado, essa política perdia. Era claro que a política de ir para Porto Alegre, de impulsionar, de ir para frente, ela tinha um apoio maior das organizações de base, dos ativistas, dos comitês, dos sindicatos. Então, esse problema de que essa contradição, a direita, inclusive um aspecto, eu queria destacar desse negócio da direita, você comentar, é o fato que a direita está procurando destacar aspectos supostamente direitistas da política do Lula. Ontem fui entrevistado por um jornal de direita, da Gazeta do Paraná, que hoje, inclusive, falou que o PCO está rachado diante do apoio do Lula. Falsificaram um pouquinho. O PCO está rachado? Na verdade, eu tenho que dizer assim, que eles me perguntaram sobre o problema de se a gente iria apoiar o Lula. Eu falei que o partido discute democraticamente nas suas instâncias. Como sempre acontece, nós vamos realizar um debate sobre o problema das eleições, que o momento, para nós, o problema central nesse momento é a mobilização contra a prisão do Lula, mas que nós vamos debater no momento oportuno e em breve esse problema. Mas a esquerda tem... Aí o repórter usou uma pergunta que é típica colocação que a esquerda vem fazendo. Mas vocês não ficariam envergonhados? Vou fazer até a pergunta para você. Aproveitei. Vocês não ficariam envergonhados, do fato de, nesse momento, estarem defendendo o Lula, sendo que o Lula está junto com o Renan Calheiros. Eu vi setores de esquerda falando essa idiotice, e outras pessoas que estão defendendo o Lula desse quilate aí que... uma tradição do movimento de trabalhadores se posicionarem contra ela. E aí eu complemento esse negócio do próprio... Você falou do Mais, o Mais ontem, e todo um setor da esquerda vem se colocando o próprio Boulos. A questão é defender o direito do Lula a ser candidato. Não é defender o Lula, que é um negócio meio absurdo, Quer dizer, então a gente defenderia que o Lula fosse condenado, mas pudesse ser candidato, por exemplo. E a gente defenderia que ele fosse condenado por um apartamento que não é dele, que ele fosse preso, mas pudesse ser... De repente, que nem está acontecendo na Espanha, que o cara está foragido, mas foi eleito deputado. Então, esse problema... Quer dizer, a esquerda e um setor da direita, obviamente, está fazendo campanha de que o PT, com essa política, vai para uma aliança com a direita, que isso vai levando a uma confusão, a um ajuntamento, mas, por outro lado, a gente vê que há uma tendência muito clara nesse movimento, que não é um movimento pequeno, que é um movimento de milhares de organizações, de ativistas, provavelmente o maior que a gente viu nas últimas décadas, como você destacou, que vem mostrando claros sinais à esquerda. Qual seria a tendência dominante nesse momento? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a imprensa fala, porque tudo que a imprensa publica é manipulação. Isso é absolutamente óbvio. Quem não viu isso daí claramente nos últimos tempos não percebeu nada, Então, mesmo esse negócio do Renan Calheiros, o Lula teve em Alagoas lá, o cara foi lá e encontrou com ele. E aí? Que eles fizeram um pacto, ninguém sabe de nada. Pode ser que sim, pode ser que não, ninguém sabe, mas a esquerda se apoia nisso daí. O fato de que nós estamos apoiando o Lula e o Renan Calheiros também está apoiando o Lula, não sei direito o que uma coisa tem a ver com a outra. Porque a gente apoia o Lula pelo fato em si, não pelas pessoas que estão apoiando ele. Então, agora, a gente tem que mudar nossa posição, porque o Renan Calheiros, demagogicamente, decidiu apoiar o Lula, porque ele não apoia o Lula coisa nenhuma. Então, eu acho que tudo isso daí é importante, tem que tomar muito cuidado na situação. E o mais decisivo não é a opinião de A, B ou C, e nem mesmo a opinião de Lula. O mais decisivo é o movimento próprio das massas. Esse aqui é o X da questão. É aí que nós temos que olhar. Para onde que isso daí está indo, que experiência que está sendo feita pelas massas, etc. e tal. É o que nós vamos ter que ver, Por isso que já foi falado que nós vamos ter que
analisar esse problema todo, do Lula, dos apoios, dos programas, etc. e tal, imediatamente após, porque a luta vai se desenvolver com o PT provavelmente apresentando a candidatura do Lula, né? Bom, a próxima pergunta da internet é a seguinte: a candidatura do Collor à presidência é mais uma contradição dos golpistas? Isso daí me parece que é uma jogada do próprio Collor, né? Ele quer negociar alguma coisa. Não me parece que é uma contradição, mas é dessas contradições que acontecem o tempo todo. O pessoal fica brigando, negociando, fazendo pressão, etc. e tal. A questão do Collor me parece que é mais uma questão como essa. Próxima pergunta aqui do auditório, companheiro Turcão. Oi, só para dar um pitaco com relação à censura. Quando foi, eu sou músico, e quando foi criada a música, marchinha de carnaval, só para dar um exemplo, a cabeleira do Zezé. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que é? E daí eu fiquei lembrando do Charlie Hebdo na França, que fizeram charge do Maomé e morreu muita gente. Foi um negócio absurdo. Não, os fundamentalistas botaram bomba e mataram todo mundo. Aqui no Brasil, acho que a gente não sofre desse mal. Assim, sofre agora será que ele é bossa nova? Será que ele é Maomé? Deixaram passar, não soltaram bomba nenhuma. Será que ele é transviado? Mas corta o cabelo dele. Não, mas não pode falar do homossexual. Quer dizer, pode falar o que quiser. Agora, se responsabilize pelo que a gente está falando. Essa é a ideia. Assim, isso é só um comentário. Agora, uma colocação que eu queria saber o que você acha. Acredito que, se não conseguirem incriminar o Lula, ele vai ser candidato e vai ser eleito, porque tem uma grande possibilidade dele ser eleito. Bom, então vamos à hipótese. Ele não foi impugnado, foi eleito presidente da República, 2018. Aí não vai ter o Congresso, não vai ter o Senado, não vai ter o Supremo, vai ter a gente, a CUT, os sindicatos, os movimentos populares, vamos ter nós. Agora, isso continua, mesmo que somos uma força grande, não vai ser suficiente para governar o país. O que eu queria saber é o seguinte: se essa mobilização que aconteceu esse ano, da nossa mobilização de esquerda, vai continuar a ponto de, independente do que acontecer em 2018, na eleição, a gente vai continuar unido para não esquecer o assunto, muito pelo contrário, mas botar o Temer na cadeia, botar o Renan Calheiros, botar o Jucá, todos esses que a gente sabe que são, acharam provas cabais e irrefutáveis para prender por 22 anos o Orestes Quercia. Chegamos tarde, né? Bom, é isso. Continuaremos unidos depois da eleição para botar todo esse pessoal que está aí na Berlinda na cadeia? Bom, só um comentário sobre a questão da censura. Eu acho que nós temos que esclarecer o seguinte: nós somos contra a censura porque nós consideramos que a censura ela dá ao Estado, que é um instrumento de opressão, um poder sobre o conjunto da população. Agora, nós temos que diferenciar isso de determinados movimentos que atacam órgãos de imprensa como parte de uma luta política.
Nós podemos achar que não é a melhor maneira de fazer as coisas, mas nós temos que entender o fundo do problema. Por exemplo, em 1968, os estudantes incendiaram o prédio do Estadão. Não é um problema de censura, é um problema de luta política, né? Eles incendiaram o prédio do Estadão como eles poderiam ter incendiado, sei lá, um banco, uma empresa, etc. e tal. Eles estavam com raiva do Estadão, porque o Estadão fazia uma campanha sistemática contra o movimento estudantil de 68, que é o que eles sempre fizeram, ser contra todo tipo de movimento progressista no país, né? Então, nós temos que ver claramente o que nós estamos falando quando a gente fala de censura. O negócio do Charlie Hebdo, o Charlie Hebdo evidentemente fazia uma campanha, né, mal intencionada, provavelmente contratada aí, contra os islâmicos a serviço da direita francesa. Bom, aí é que está, né? Quando você entra numa briga dessa daí, você tem que ver com quem que você está brigando. Não pode chegar e falar assim, não joga bomba em mim, né? Sendo que o pessoal está jogando bomba em tudo quanto é lugar. E no final das contas, a campanha deles era uma campanha bem calhorda contra os muçulmanos, né? Era uma provocação e tudo mais. Eu acho que nós temos que diferenciar, e no que diz respeito à censura, eu acho que é um suicídio político você ficar a favor de censurar. Isso daqui porque é conveniente para mim que as pessoas não digam isso. Então, nós não somos favoráveis a que o Estado Nacional censure a direita. Por exemplo, está proibido no Brasil também, né, assim como em alguns outros países, a venda do livro do Hitler, Mein Kampf. Nós não somos favoráveis a esse tipo de política. Por quê? Isso aí não vai conter a extrema-direita. De jeito nenhum. É só uma... no final das contas, quem vai pagar por isso daí é a esquerda, não é a direita. A direita vai fazer campanha, vai mostrar que eles são oprimidos, e no momento certo a burguesia vai pegar, vai armar a direita contra a esquerda e nós vamos pagar o pato. Então, nós temos que saber muito bem quais são as coordenadas do jogo político. E essa questão das mulheres aí está servindo como ponta de lança, porque já não é a primeira questão que aparece. Tem muitas questões boas para a censura. No momento, a questão da mulher está aparecendo em primeiro lugar. Apareceu o negócio do estupro. Então, para você, como estupro é uma coisa hedionda, para você conter o estupro, vamos censurar qualquer coisa que remotamente fale. Não. Nós temos que ficar contra, não podemos fazer média. Se o pessoal não gostar, tem muita gente que não gosta de ouvir isso que nós estamos falando. Não gostar, não gostou, o que eu posso fazer? Eu não vou também aqui, o PCO não vai se aliar com a direita porque a opinião de fulano, ciclano, beltrano é inconveniente, né? E não é só essa opinião, é nenhuma opinião. Agora, se vamos supor, os homossexuais encontrarem aí o Jair Bolsonaro na rua e derem uma coça nele, né? Eu diria que ele estava chamando o perigo, né? Do jeito que ele fala. Ele fala assim grosso porque ele está sempre acompanhado de guarda-costas, se esconde lá no Congresso Nacional e tal. Se ele passar na parada gay, ele vai acabar apanhando, não é? Isso não é censura, é uma reação revoltada do pessoal contra ele. Agora, se for para o governo proibir o Jair Bolsonaro, nós já não somos favoráveis. O problema é com o Estado, é a lei. Não é o conteúdo, não é nada não é uma coisa geral, né? É isso que nós temos que entender. E nós temos que ficar contra, porque essa bomba vai explodir no colo dos oprimidos e dos explorados, inevitavelmente. A marchinha, você citou a marchinha de carnaval. Tem um movimento para proibir todas essas marchinhas de carnaval. Essa da cabeleira do Zezé aí, nega do cabelo duro e tal, olha.
Aí eu acho mais absurdo ainda. Porque isso já é coisa tradicional e tudo. Se a pessoa, se tem lá um bloco de carnaval que acha que não deve tocar, não toca. Agora, cada um, não é? A gente pode criticar, pode falar, mas no final das contas é uma crítica besta. Vamos falar o que é verdade. Aí também já aparece... O pessoal, a gente não pode levar tudo que falam a sério, né? Eu vi colocações aí que são absurdas. Por exemplo, não sei quem chegou e falou que a palavra mulata é racismo. Bom, aí é complicado, né? Você vai censurar uma boa parte da cultura popular brasileira, inclusive de cultura que foi feita pela população negra, né? Como é que vai fazer? Por que seria... É um debate assim meio... estratosférico sobre um problema real, né? Que é o problema do racismo. Então, acho complicado. Outro dia apareceu aí, e eu vi uma polêmica, que um pessoal do movimento negro, no dia 20 de novembro, levou uma faixa, não sei se em São Paulo ou no Rio de Janeiro, que falava o seguinte: miscigenação é genocídio. Hã? Justo no Brasil, né? Mas a palavra... O negócio é o seguinte: essa colocação é especificamente para o Brasil. Por quê? O que acontece? Muita gente do movimento negro denunciou que na sociedade brasileira existe um movimento social, geral, amplo, no sentido do embranquecimento da população. Quer dizer, como o ser negro é extremamente negativo, sempre foi, e ser branco é melhor, até uma parte expressiva da população negra procura a miscigenação como uma forma, digamos assim, de evoluir na escala social. Não sei se o pessoal acredita que as coisas se passem dessa maneira. Mas eu, por exemplo, eu sei que se passa dessa maneira, porque eu vi isso daí na minha própria família. O desejo das pessoas que são descendentes de negros de se transformarem em brancos é enorme. É uma forma de fugir, é a forma conservadora e direitista de fugir da opressão. Você é negro, é oprimido. Qual a melhor maneira de escapar do problema mais econômica e mais conservadora? Virar branco. Como você não pode virar branco, porque nem todo mundo é o Michael Jackson, você casa com um branco, uma branca, tem o filho mais branco. É um movimento comum no Brasil. A miscigenação é comum. As autoridades incentivaram isso daí porque o desejo de acabar com a população negra no Brasil, da parte da burguesia brasileira, sempre foi muito grande. Eles achavam o seguinte, que o Brasil devia ser um país europeu, que nem a Argentina, por exemplo. Né? E, portanto, para conseguir esse resultado, sonhavam eles, né? Precisava embranquecer a população, coisa que é muito difícil, para não dizer que é impossível de fazer. Então, o pessoal falou que a miscigenação era uma tentativa de acabar com a raça negra no Brasil, essa coisa toda. Daí a ideia de que seria um genocídio. Mas você levantar isso como palavra de ordem é uma coisa muito louca, pô. Né? Tá cheio de gente, de homens e mulheres negras que casam com branco. Vai proibir o casamento interracial. O que é? África do Sul? Sul dos Estados Unidos? Precisa tomar cuidado com essas coisas. O pessoal tem muita coisa louca na cabeça. Aí daí, com base numa determinada coisa louca, a coisa vai se extrapolando, vai se desenvolvendo e vai ficando cada vez mais louca. Por exemplo, muita gente não sabe, mas a política de segregação racial nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, ela contou com o acordo de várias lideranças negras importantes, que achavam que era melhor manter o pessoal separado porque dava menos briga. Veio a ideia de Jerico, lógico. Quem viu a história toda sabe que é uma ideia de Jerico isso daí. Mas isso aí
na hora aparece qualquer ideia, o pessoal não é crítico, né? Um dos líderes negros norte-americanos que defendeu isso daí, vocês podem procurar, é o Booker T. Washington, um dos mais famosos líderes negros norte-americanos. Então, quer dizer, tem ideia para tudo. Teve já um outro, chamado Garvey, propunha que todos os negros norte-americanos voltassem para a África. Quer dizer, as situações de opressão, elas geram ideias estranhas, que não são uma solução verdadeira. E não é porque você apoia a luta daquele oprimido, daquela população oprimida, que você vai aceitar qualquer solução. E a censura não é uma solução. Assim como propor para os quanto? Os Estados Unidos tem quase 400 mil habitantes, 25% são negros, são quase 180 milhões de pessoas, alguma coisa assim. Quer dizer, metade do Brasil voltar para a África. Imagine se no Brasil falasse isso, vaziaria o país, né? Voltasse todo mundo para a África. Então, tudo tem que ser olhado criticamente. Bom, sobre o... agora eu até me esqueci. O que... Então, eu acho o seguinte, ó, que eu acho que é o fundamental. Não existe o jogo limpo. A burguesia vai olhar, vai ver que o Lula tem muito voto, que já viu, né? E o fato dela ter visto que o Lula tem muito voto acirrou o movimento para aniquilar o Lula na política e eleitoralmente, até fisicamente, né? Então eles estão olhando e falando, nossa, isso aqui é muito... não dá para assimilar. Então, nós não podemos confiar que tudo vai se passar de uma maneira tranquila. Quer dizer, vamos supor, para simplificar o panorama, eleição do Lula a frio, quer dizer, sem sair faísca, sem um enfrentamento grande, não vai acontecer. Vai ter que sair faísca. Você vê que esse raciocínio é o nosso, mas também dentro do PT, o pessoal, quando eles começam a se sentir ameaçado, eles revelam que eles também sabem disso. Vê a declaração da Gleisi. Se condenar o Lula, sei lá, prender o Lula, vai morrer gente. Quer dizer, o pessoal sabe que a ameaça é grande. Eles gostariam, que é a política do PT, a política reformista, de que tudo se passasse através do acordo, né? De uma maneira parlamentar, né? Todo mundo se chamando de nobre colega, aquele negócio todo, mas não vai ser assim. Aqui a derrubada do PT, ela tem motivos profundos, não é um acidente. Assim como a derrubada de todos os governos nacionalistas na América Latina. Os que foram efetivamente derrubados e os que tentaram derrubar e até agora não conseguiram. São motivos profundos. Se fala até de intervenção militar na Venezuela. E eles agora vão colocar o Lula... Quer dizer, eles estão dispostos, veja bem, estão dispostos, estão ameaçando com uma intervenção militar num país secundário da América Latina. Mas no Brasil, que é o mais importante de todos, eles vão aceitar que o Lula vai voltar. E voltaria sobre a base de um movimento que rejeita a reforma da Previdência, o ajuste fiscal, a destruição da CLT, que está contra a declaração do Maia, de que tem que acabar com o Bolsa Família, que está contra o delinquente Roberto Jefferson lá, que falou que a CLT é babá. Então, vamos colocar... Aí, a gente precisaria acreditar numa tese que eu acho que é a tese do PSTU, que é o seguinte, que o Lula vai chegar no governo, vai ignorar totalmente esse grande movimento popular, vai fazer um acordo com a direita, o mais sem vergonha possível, vai se queimar para sempre, porque ele vai entrar em choque
com todo esse movimento que levou ele ao poder, um movimento enorme, e que não é um movimento meramente eleitoral, tá certo? E vai viver de braços dados com a burguesia contra o povo. Nem que ele tivesse a disposição de fazer uma coisa dessa, isso daí é uma coisa viável de ser feita. A própria burguesia sabe disso. Então, nós temos que levar em consideração esse problema. Não é o que nós temos pela frente não é um, como é que se diz? Céu de brigadeiro. É turbulência, tempestade, tudo. E, portanto, se nós temos essa caracterização, o correto é se organizar para enfrentar essa situação. Bom, nós temos mais 3 perguntas da internet. Vamos lá, que está super tarde já. Ainda há tempo de lutar pela anulação do impeachment? Ainda dá tempo, caso ela volte, de fazer algo contra os atos golpistas? Bom, nós estamos lutando pela anulação do impeachment. Para nós é bem mais simples do que o pessoal acha, não é um problema de conveniência política. Nós somos contra o golpe. Se nós somos contra o golpe, a maneira de derrotar o golpe é colocar no governo a pessoa que foi eleita para governar. Essa é uma luta permanente. O problema é que essa luta ela assume aí várias características. No momento, a questão do Lula está em primeiro plano. Bom, a próxima. Ouvi falar que o Collor não era o candidato da Globo no primeiro momento por se apresentar como dos Marajás, supostamente de esquerda, em 1989. Mas com o desenvolvimento ele passou a ser o candidato da direita. Ciro Gomes também se apresenta como um novo caçador de Marajás. Ele pode vir a ser um novo Fernando Collor de Mello? O Ciro Gomes se apresenta como caçador de Marajás? Eu não tinha visto essa. Mais uma para o currículo dele. Não, o que eu saiba, o Collor foi o candidato à direita o tempo todo. É que ele não era o candidato explícito, né? Mas a Rede Globo fez campanha para ele muito antes da eleição. A campanha começou bem antes da eleição. O truque da burguesia na campanha de 1989 foi o seguinte: como todo mundo estava desgastado, lançar um candidato que aparentemente não tinha compromisso com o governo Sarney. Então o Collor, ele era do PMDB, saiu do PMDB, arrumou um outro partido, que nem o Bolsonaro está tentando fazer agora, né? Aí apresentaram o Collor como se fosse assim, tivesse nascido naquele dia, não tivesse nunca feito nada de errado, e a única coisa que ele fez foi caçar os chamados Marajás em Alagoas. Que a gente pode ver, né, que é o, como é que se diz? É o antecedente da campanha contra a corrupção. 1989, 88, vamos supor, dá quanto? 30 anos já? Quer dizer, faz 30 anos que vem essa pataquada aí da campanha contra a corrupção, elegeu o Collor, e tem gente na esquerda que tem tão pouca inteligência que foi capaz de cair no golpe de novo. Né? Veja-se o PSOL, que está cheio de... A campanha contra a corrupção no Brasil, ela é histórica. Toda vez que aparece algum líder popular, ou que a direita quer fazer alguma coisa contra o povo, corrupção. E a esquerda não entende que tem que largar esse osso. Tem que deixar isso aí de lado. Tem que largar a luta contra a corrupção. Não tem luta contra a corrupção. Isso é tudo uma armação da direita. Bom, última pergunta da internet. Qual a sua avaliação quanto à proposta da Frente Brasil Popular, do Stedley, de realizar nesse ano o Congresso Nacional do Povo, realizando assembleias populares municipais e estaduais? Eu acho muito boa essa proposta, porque o grande problema da situação política é ampliar a mobilização popular. Na realidade, nós temos uma preocupação dentro disso daí, que é mobilizar a classe operária, propriamente dita.
Porque nós temos que entender o seguinte, travar uma luta como nós estamos travando, sem a participação organizada da classe operária, é a mesma coisa que você entrar no ringue com os braços amarrados, entendeu? Quer dizer, os seus principais recursos na luta, eles estão fora da luta. E depois também, né, como filosofia nossa, geral, metodologia política, nós acreditamos que a situação só pode se desenvolver com a ampliação da mobilização da classe operária. Nós temos trabalhado nesse sentido desde o começo da crise. E eu diria o seguinte, que é inevitável que em algum momento da crise a classe operária intervenha, e isso daí vai virar a mesa totalmente, né? Então, quer dizer, a proposta é boa, tem que mobilizar, tem que fazer agitação política, né? Quanto mais assembleia tiver para o Congresso Popular, municipal, no bairro, nas categorias, nas universidades, melhor vai ser. O Stedley chegou a falar de colocar um Congresso Popular de 10 mil pessoas. Eu acho que se for realizado desse jeito, né, que o PT e as outras organizações estão um defeito que eles vão para cima, mas depois eles se assustam com a própria iniciativa deles, como a gente viu o negócio dia 24 em Porto Alegre, né? Aí a burguesia começa a falar que é crime, que o Stedley tem que ser preso, que o Dilma é não sei o quê, que o Haddad está traficando cocaína e tal, eles começam a se assustar e o congresso de 10 mil se transforma num congresso de 1000. Mas, não vamos prejulgar, né? Eu acho que a tarefa é impulsionar essa proposta. Posicionar essa proposta, discutir, ver o que acontece. Uma coisa que eu acho que nós temos que começar a discutir a partir da próxima reunião, da próxima semana, quer dizer, é o que eu falei, né? O problema do programa do Lula. O problema não é o programa do Lula, o problema é o nosso programa. Nós estamos diante de um grande movimento popular. Esse movimento popular ele não quer só eleger o Lula. Eleger o Lula é um meio para um determinado fim. Qual é esse fim? Isso que tem que ser interpretado. O pessoal quer o fim das concessões de rádio e televisão? Acabar com a Rede Globo? Eu acho que sim. Não está muito claro exatamente o que eles querem. Eles querem o fim da dívida pública que controla o Estado? Nós vamos dizer que a única maneira de atingir isso daí é confiscar os bancos. Eles querem reforma agrária? Querem reforma, todo mundo quer reforma agrária. Querem acabar com a reforma da CLT? Nós também. E nós queremos, mais do que acabar com a reforma da CLT, avançar nas conquistas operárias. Destruir esse projeto direitista da Previdência e restabelecer uma Previdência de verdade para a população. Quer dizer, ou seja, nós temos que entender que nós estamos diante de um movimento vivo. E nós temos que extrair o programa não da cabeça dos dirigentes do PT, mas desse movimento vivo. Então, a questão do Congresso também se relaciona com isso. Nós temos que fazer com que a voz desses movimentos populares, do povo, das bases, seja ouvida, né? Quando eles falam que eles querem o Lula como presidente, o que eles querem? É isso que como é que se diz? O filé mignon da luta política é esse daí. Porque eleger o Lula ou eleger qualquer outra pessoa, a não ser que seja um problema de idolatria, não faz sentido. Né? Nós temos que entender que se o povo quer eleger o Lula, eles querem que o Lula realize determinadas coisas.